A paz do Senhor Jesus, estou iniciando mais uma live devocional diário, Momento com Deus. Estaremos meditando na palavra de Deus e após a meditação na palavra do Senhor, iremos orar. Convido vocês para meditarmos na palavra do Senhor que está Palavra de Deus, a nossa meditação de hoje. Vamos começar pelo livro de Deuteronômio, capítulo 18, vamos meditar no versículo 10 do capítulo 18 de Deuteronômio, que fala sobre as crenças e os costumes. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, fala acerca de crenças daqueles que acreditavam, para que vocês entendam depois, quando meditarmos sobre Saul, quando o rei Saul, ele consultou aquela mulher de Endor, quando ele consultou, e o que Deus se desagradou de Saul. Saul que já havia desobedecido a Deus, e por isso Deus já havia dito a ele que outro ocuparia o trono no seu lugar. Saul já havia entrado por um caminho que não agrada a Deus. Ele já havia se afastado de Deus, entrado pelo caminho da desobediência. Mas iremos chegar lá. Primeiro vamos meditar em Deuteronômio, para que possamos entender acerca do que fez lá na frente Saul sobre a necromancia e a mulher de Endor. Aquela, podemos dizer, a feiticeira de Endor, consultada pelo rei Saul. Mas primeiro vamos meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, do 10 ao 12. Vamos meditar na palavra de Deus, que diz assim: Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10, do 10 ao 12. Não permitam que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação ou se dedique à magia ou faça presságios ou pratique feitiçaria ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Deus, ele havia ordenado, ele havia falado ao povo, deixado bem claro, para que no meio deles não houvesse práticas de adivinhações, agoureiro, feitiçarias, encantamentos, que eles não deixassem se levar pelos agouros, por aqueles costumes e crenças.
e deixou bem claro que isso é abominável diante dos seus olhos. Deus deixou bem claro ao povo de Israel que essas práticas não o agradam. E não foi só no passado, mas ele deixa bem claro na sua palavra, não só para o povo de Israel, mas para hoje também, para nós. Ele não se agrada de adivinhações, que o seu povo se dedique à magia, a presságios, a práticas de feitiçarias, encantamentos. Isso não é agradável aos olhos de Deus. Essas práticas não são agradáveis aos olhos do Senhor. E iremos falar sobre aquela mulher feiticeira de Endor, sobre a necromancia praticada por aquela mulher. Devido às crenças que muitos possuíam, crenças de que as almas continuavam vivendo em algum lugar, no paraíso, e que os mortos têm consciência. Muitos acabam sendo vítimas de práticas que se dizem a comunicação com os mortos, tendo um movimento chamado espiritismo, mas naquele tempo eles falavam também sobre necromancia praticada por muitos ali. Muitos praticavam, tinham essa crença. E aquela mulher de Endor, no tempo do rei Saul, em que ele estava reinando, o rei Saul havia ordenado para que as feiticeiras fossem retiradas do lugar onde estavam, foram perseguidas. E também aquela mulher, a feiticeira de Endor, ela era feiticeira, tinha as mesmas práticas que o rei Saul, quando ele estava na presença de Deus, sabendo que isso é abominável a Deus, as práticas são abomináveis ao Senhor, ele mandou que tirassem as feiticeiras do lugar onde se encontravam. E era uma perseguição contra aquelas pessoas que tinham essas práticas. Mas quando Saul já estava longe da presença de Deus, ele já tinha entrado por um caminho, o caminho da desobediência. E ele foi procurar em Endor uma mulher que era feiticeira. E quando ela soube que era Saul, ela viu que era Saul porque ela o conhecia. Aquela mulher, ela ficou com medo, pensando que ele também iria destruir a sua vida. Ela estava escondida naquele lugar. E Saul, ele sabia que era uma prática abominável aos olhos de Deus, mas ele já não estava mais na presença de Deus, havia, podemos dizer, caído da presença de Deus, ele havia se afastado, estava seguindo um caminho contrário à vontade de Deus. E ele então procurou aquela mulher, porque ele queria, como Satanás engana, Saul ele queria que ela consultasse a Samuel. O profeta Samuel já havia falecido, e o rei Saul ele tinha se afastado tanto da presença de Deus, ele que antes não aceitava aquelas práticas, ele foi procurar aquela mulher em Endor, que praticava necromancia. E ele foi procurá-la
A palavra de Deus diz em Deuteronômio que o Senhor havia dito ao povo que não aceitassem essas práticas, não realizassem essas práticas. Em Levítico também, Levítico capítulo 19, versículo 31, o Senhor diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E também em Levítico 20, capítulo 20, versículo 6, quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. E também em Levítico 20, 27, quando pois algum homem ou mulher, em si tiver o espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. E agora iremos falar acerca de quando Saul, quando se afastou de Deus, ele que antes não aceitava essas práticas. Entenda, quando a pessoa se afasta de Deus, ele seguiu um caminho contrário à vontade de Deus. E em 1 Samuel fala acerca disso. 1 Samuel, capítulo 28, versículos 3 e 8. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 e 8. Do versículo 3 ao versículo 8. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Saul havia tirado de lá os adivinhos e encantadores, e diz a palavra de Deus: e ajuntaram-se os filisteus, e vieram e acamparam em Sunem. E ajuntou Saul a todo Israel, e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Ele consultou a Deus, entenda. Mas para que entendam porque Deus não lhe respondeu. Saul havia se afastado da presença de Deus, havia se rebelado contra Deus, pecando, desobedecendo ao Senhor, e o Senhor havia, já por meio ainda Samuel, em vida, o Senhor havia usado o profeta Samuel para falar a ele que o reino, que o trono seria tirado dele e dado a outro. Porque Saul ele estava trilhando um caminho, o caminho da desobediência. Ele havia trilhado o caminho da desobediência. E Deus escolheu para ocupar do trono no seu lugar
Davi ainda muito jovem, mas Deus o escolheu. E Saul, quando ele cometeu o pecado da desobediência, a sua decadência foi total, porque a partir daí ele só foi caindo, cada vez mais caindo, se afastando da presença de Deus, trilhando um caminho ainda que o levou a se afastar ainda mais do Senhor. E diz a palavra de Deus que os filisteus, eles iriam guerrear contra Israel. Havia uma batalha que Saul e o exército de Israel teriam que enfrentar. Era uma batalha contra os filisteus. E Saul, eles haviam já se acampado. Em um lugar estava em Sunem, estavam os filisteus, e Saul com o exército de Israel em Gilboa, cada um acampado de um lado. E Saul, quando ele viu o arraial dos filisteus, ele temeu. Ele sentiu muito medo em seu coração, e então ele foi procurar a Deus, consultar a Deus, mas entenda, ele já havia se afastado, estava em desobediência a Deus, e naquele momento em que veio o medo, ele foi consultar a Deus, mas não obteve resposta, nem por meio de sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Saul, ele não estava voltando para Deus, não estava com o coração sincero, não havia sinceridade em seu coração diante de Deus, porque ele foi consultar a Deus e como não obteve resposta, porque ele não estava na presença de Deus, não estava agradando a Deus, Deus não lhe respondeu. E ele já tomou uma decisão, ele chamou os seus servos e deu a eles uma ordem para que buscasse uma mulher que tinha o espírito de feitiçaria. Entenda, ele não estava com seu coração voltado para Deus, porque ele sabia que Deus, ele não se agrada da feitiçaria, de adivinhações. Ele mandou buscar aquela mulher e disse para que ela mandou buscá-la, ordenou que fossem buscar aquela mulher para que ela pudesse consultar para ele, consultar a Samuel, diz a palavra do Senhor. Ele queria que aquela mulher fizesse adivinhações. E Saul, ele teve dificuldade em ouvir a Deus, porque ele estava longe da presença de Deus, não estava agradando ao Senhor, o Senhor não era mais com ele. E ele mandou buscar uma médium, mandou buscar aquela mulher que era feiticeira, diz a palavra do Senhor. Isso prova que ele estava mesmo distanciado de Deus, porque ele estava fazendo o que é abominável aos olhos de Deus. E diz a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 28, versículo 8. E Saul
se disfarçou e vestiu outra roupa, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse: eis que tu sabe o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Até aquele momento, aquela mulher estava falando com ele, pensando que estava falando com outro homem, porque ele foi disfarçado até ela. E ela diz ainda: por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazer morrer? Então Saul jurou pelo Senhor, dizendo: viva o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me enganaste? Ela entendeu que era Saul. E disse: pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou com o rosto em terra e se prostrou. Anteriormente, nós lemos acerca de que os cartomantes e demais que agem como elas, isso é abominável diante de Deus. Essas práticas são abomináveis diante de Deus. E Saul, ele havia se distanciado tanto de Deus, ao ponto de estar ali consultando, através daquela mulher que realizava práticas de adivinhações e feitiçarias, a Samuel. E em 1 Samuel capítulo 28, versículo 15, do 15 ao 20, Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso tenho chamado a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor o tem desamparado? Entenda, Saul, ele havia se afastado de Deus, estava longe de Deus e se distanciando mais ainda, seguindo esse caminho, consultando em algumas Bíblias, há traduções que está escrito pitonisa de Endor, feiticeira de Endor, mas tem o mesmo significado.
pessoas que praticavam adivinhações, necromancia, feitiçaria. Porque o diabo, ele tenta enganar. Saul estava tão afastado de Deus, ele não entendia que o único que poderia falar com ele acerca daquela batalha, daquela peleja, seria Deus. E Deus já havia se afastado dele, porque antes ele havia se distanciado de Deus, pecando, o desagradando, seguindo um caminho contrário à vontade de Deus. E Deus não iria falar com ele. Ele estava afastado, longe de Deus. Ele havia rejeitado a Deus quando ele deixou de obedecê-lo para seguir o que estava no seu coração. Ele deixou-se levar pelo que estava em seu coração, desobedecendo a ordem que Deus havia lhe dado. E Deus não estava mais com ele. Saul já estava distante de Deus, já havia seguido um caminho contrário ao caminho de Deus. Desde quando ele deixou de obedecer, ele já seguiu esse caminho contrário. E quando o ser humano está longe, distante de Deus, ele deixa-se levar por muitas coisas que não agradam ao Senhor. Saul já estava afastado de Deus e ali deixando-se levar por algo que é enganoso, porque Satanás, ele é enganador, e adivinhações, necromancia, são engodos, que quer dizer enganos, que Satanás usa esses enganos para envolver a muitas vidas. Quantas vidas enganadas deixam-se levar, por isso, seguindo esses caminhos, essas práticas enganadas. E Saul, ele estava enganado porque ele já não tinha mais uma aliança com Deus. A aliança com Deus já havia sido rompida. Ele estava longe, afastado de Deus, não tinha mais comunhão com Deus. Por isso Deus já não falava mais com ele. Mas o diabo, ele lança algo tão terrível na mente do ser humano, o enganando, o levando a seguir caminhos e práticas que só leva à destruição e à morte. Caminhos que só levam à destruição são esses caminhos, são essas práticas. O que Deus, ele abominava não era aquelas mulheres que praticavam a feitiçaria, a necromancia. O que ele abominava eram as práticas realizadas por elas, práticas enganosas, levando muitas vidas ao engano. E Saul, ele só entrou naquele engano porque ele já estava longe da presença de Deus. O que Satanás, ele faz quando o ser humano está longe de Deus? Ele leva a pessoa a entrar em caminhos cada vez mais, que o distancia cada vez mais de Deus. Saul havia entrado por um outro caminho, ele que havia sido escolhido para reinar sobre Israel, escolhido por Deus. O povo pediu, mas quem o escolheu havia sido Deus. Foi um pedido do povo, queriam um rei. Israel queria um rei. Eles queriam ser como os povos de outras nações que tinham um rei.
Mas quem escolheu Saul foi Deus. E Saul recebeu a unção sobre sua vida. Era um escolhido de Deus, que tinha a unção de Deus, e que Deus foi com ele, o abençoou. Enquanto ele esteve na presença de Deus, foi fiel, andou retamente na presença de Deus, porque Deus já o havia avisado através do profeta Samuel, que seria com ele, enquanto ele obedecesse e andasse na sua presença, enquanto houvesse em seu coração humildade, ele tivesse um coração voltado para Deus, ele fosse um homem disposto a obedecer a Deus, Deus seria com ele e o abençoaria, seria com a sua casa, os seus descendentes, e os seus descendentes também se assentariam no trono perpetuamente. Seria ele e os seus descendentes. Se ele permanecesse fiel e obediente, seguindo as leis determinadas por Deus. Mas Saul, sim, enquanto ele andou nas leis de Deus, Deus o abençoou. Foi com ele, venceu batalhas, muitas pelejas. Israel teve grande vitória. Saul saiu para as batalhas e Deus estava à frente, pelejando, dando vitória. Mas quando ele trilhou o caminho, a direção oposta à vontade de Deus, deixou de andar na presença de Deus, seguiu a direção oposta à vontade do Senhor, caindo, se afastando de Deus, vieram as consequências. O trono foi tirado dele e dado a outro. E ele, que Deus havia dito, se ele fosse fiel, ele se assentaria sobre o trono e todos seus descendentes perpetuamente. Seriam os seus descendentes que iriam se assentar no trono em seu lugar. Passaria de um para o outro. Mas quando ele pecou, Deus se afastou dele e disse que já havia escolhido um homem, alguém que tinha o coração segundo o seu coração, e o escolhido, sabemos, diz a palavra de Deus, que foi Davi. E quando Deus escolheu Davi, Saul já não mais ocuparia o trono e nem os seus descendentes. Saul estava longe da presença de Deus e veja que caminho ele continuou trilhando, cada vez se afastando mais da presença de Deus. Trilhou um caminho que ele sabia, procurou, realizou uma prática, podemos dizer, porque ele procurou aquela mulher que realizava práticas de necromancia, de adivinhações. Ele a procurou, porque ele estava afastado de Deus. Já havia rompido a aliança que ele tinha com Deus. Ele havia já seguido o caminho oposto à vontade de Deus. E por isso ele procurou aquela mulher, porque ele pecou e permanecia pecando, seguindo o caminho da desobediência. E naquela batalha, eles foram vencidos, derrotados pelos filisteus. Os filisteus venceram aquela batalha, aquela peleja, porque Deus já não estava mais com Saul, porque ele havia se afastado do Senhor. Como ter a resposta de Deus, estando longe da presença de Deus, em desobediência? Ele sabia o que Deus havia lhe pedido, o que Deus queria,
mas ele seguiu podemos dizer, a vontade do seu próprio coração, o que estava em sua mente, preferindo fazer isso do que obedecer a Deus. E isso lhe trouxe sérias consequências, porque a partir daí ele já estava longe da presença de Deus, Deus já não estava mais com ele. Ele pensou que poderia, por ele próprio, consultar a Deus, ou através dos profetas, mas Deus já havia determinado, da mesma forma que o havia tirado do trono, Deus que havia dito através do profeta Samuel que enquanto Saul fosse fiel, ele se assentaria sobre o trono e os seus descendentes perpetuamente. Não seriam só alguns dos descendentes, mas a sua linhagem de forma perpétua, eles iriam ocupar o trono. Mas quando ele trilhou o caminho da desobediência, isso já o afastou de Deus e ele foi cada vez mais regredindo, descendo espiritualmente. O caminho que ele trilhou, consultando aquela mulher em Endor, e também na batalha contra os filisteus foi vencido, foi derrotado, diz a palavra do Senhor, que ele perdeu aquela batalha, aquela peleja contra os filisteus. E a palavra de Deus diz que quando aconteceu aquela batalha contra os filisteus, vamos meditar na palavra de Deus sobre Saul naquela batalha contra os filisteus. Ele não teria mesmo vitória porque ele havia se distanciado de Deus e ele já estava sofrendo as consequências disso, de suas escolhas, de suas próprias decisões. O ser humano sofre as consequências, ele tem as consequências de suas escolhas, de suas próprias decisões. E diz a palavra do Senhor que enquanto Saul ele estava ali, diz a palavra de Deus no livro de 1 Samuel, que estamos meditando, 1 Samuel, versículo 18, diz: como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o arraial de Israel o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Entenda, quando Saul desobedeceu, Deus já havia antes alertado por meio do profeta Samuel que só seria com ele se ele obedecesse, permanecesse na presença de Deus em obediência. Ele
estava no trono, iria se assentar sobre o trono, iria reinar, e depois os seus descendentes também reinariam em seu lugar, perpetuamente e eternamente. Seria a linhagem de Saul que sempre ocuparia o trono, só a linhagem de Saul. Mas havia uma condição: permanecer fiel, ser fiel a Deus. E como ele não permaneceu fiel, Deus tirou dele o reino e deu a Davi. E quando ele estava com medo, preocupado, o que houve? Aconteceu aquela batalha contra os filisteus e ele foi vencido. Israel foi derrotado, o exército de Israel foi derrotado, o arraial, eles se tornaram escravos, os filisteus tomaram posse de tudo. E naquela batalha, Saul, seu filho Jonatas morreram na batalha. E a palavra de Deus diz que seus filhos, está citando a palavra de Deus, naquele dia ele e seus filhos morreram. Entenda as consequências que a desobediência a Deus, as consequências trazidas para a vida do homem quando ele desobedece a Deus, quando ele trilha um caminho oposto à vontade de Deus. Saul pecou quando na batalha contra Amaleque Deus havia ordenado que destruísse tudo e ele poupou o rei, levaram os animais enquanto Deus havia dito para que tudo fosse destruído. Então Deus falou com o profeta Samuel, que lhe entregou o recado, dizendo que o trono estava sendo tirado dele, o reino sendo tirado dele e dado a outro. Foi dado a Davi. E ele não mais se assentaria sobre o trono e nem seus descendentes. E Saul, a partir daí, começou a trilhar caminhos ainda mais, que o levaram ainda mais para longe de Deus. Caminhos e práticas abomináveis ao Senhor. E por último foi quando ele consultou aquela mulher, também pecando ainda mais contra Deus. E naquela batalha contra os filisteus, morreu ele, os filhos. E lemos na palavra de Deus que a linhagem de Saul, eles não mais reinaram, não mais ocuparam o trono, porque Deus cumpriu o que havia dito, que seria tirado dele e estava sendo tirado também dos seus descendentes, que poderiam ocupar eternamente o trono. A linhagem de Saul estaria sempre reinando. Iriam seus filhos, iriam ocupar o seu lugar e depois os que viessem, os netos ocupariam o trono. Mas quando Deus ele fala, quando Deus ele avisa, da forma que ele fala, o que ele diz, ele faz, ele não volta atrás. A condição para o homem ter a bênção de Deus em sua vida é seguir o caminho da obediência, não o caminho contrário, o caminho oposto ao caminho que Deus está ordenando. Saul seguiu a direção oposta e isso trouxe sérias consequências, trouxe morte para ele e para os seus filhos, e também isso levou o povo de Israel, eles se tornaram escravos dos filisteus. Foi uma grande perda, uma grande derrota, mas Saul
isso custou sua vida, a desobediência custou a vida também dos seus filhos. Que possamos refletir sobre isso. Não devemos seguir um caminho oposto ao caminho determinado por Deus. Um caminho contrário, o caminho oposto, enquanto Deus está nos dizendo a trilhar o caminho da obediência, quando nós deixamos de obedecer e seguimos uma direção contrária, seguimos a direção oposta, as consequências vêm. E essas consequências podem ser consequências fatais, podem levar muitas vezes o ser humano à destruição e morte, como aconteceu com Saul. Vamos agora buscar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, é pelo sangue do Cordeiro que clamo nesta hora de oração. Cobre com o sangue do Cordeiro que venceu, o sangue poderoso de Jesus, a todos que estão acompanhando essa transmissão, que estão agora orando, pedindo. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, e liberta vidas que o diabo tem oprimido, tem escravizado. Cobre com o teu sangue, venha conceder a cura. Senhor, o teu sangue tem poder, conceda o livramento, a proteção divina. Cobre com o teu sangue a cada vida, Senhor Jesus, oriande cantas nébia, guardando a cada um. Ó Senhor, o teu sangue tem poder. Repreenda, Senhor, esses demônios que estão arquitetando planos contra as nossas vidas. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, e conceda o livramento. Senhor, destrua setas e dardos que os demônios estão enviando, setas e dardos de morte. Ah, Senhor, quantos laços que Satanás tem armado para destruir, ó Deus, vidas, tantas pessoas enquanto estiverem dormindo. O diabo ele quer matá-las, destruí-las, Senhor, mas o teu sangue tem poder. Repreenda, Senhor, esse demônio que quer causar morte, matar essa pessoa, Deus, fazer ela perder a vida enquanto estiver dormindo. Cobre com o teu sangue, Senhor, cada vida. Envia teus anjos para livrar, para proteger. Cobre com o teu sangue todos que estão acompanhando essa transmissão e orando. Cobre com o teu sangue a família, o lar de cada um. Cobre a minha vida com o teu sangue, Senhor Jesus. Cobre com o teu sangue a minha família. Que o livramento, Deus, seja confirmado pelo sangue do Cordeiro. Repreenda esses demônios, Senhor, que com fúria estão arquitetando planos de morte, planos de destruição. Esses demônios que estão, ó Deus, com fúria, querendo destruir. Mas clamo pelo teu sangue, Senhor Jesus, pedindo a proteção, o grande livramento do Senhor. Pelo teu sangue, Senhor Jesus, estou agora clamando, pedindo desfaça com os planos arquitetados pelo diabo. O sangue de Jesus tem poder. Todo espírito maligno, espírito de morte, de destruição, seja banido agora pelo sangue de Cristo. No nome de Jesus, espírito da morte, seja repreendido. Saia agora no nome do Senhor Jesus. Legião do inferno, legião das trevas, que está arquitetando planos de morte, de destruição. Te expulso agora, clamando pelo sangue de Jesus, te repreendo. Vai saindo, espírito da morte, no nome do Senhor Jesus, vai saindo. Demônios que estão enviando setas e dardos de morte, batem em retirada. Todos os espíritos malignos saiam. Senhor, desfaça com os laços de Satanás, laço para a morte, para a destruição. O sangue de Jesus tem poder. Destrua, Deus, as obras das trevas, todo trabalho maligno, Senhor, que seja pelo teu sangue poderoso, teu sangue bendito, desfeito nesta hora de oração.
Cobre cada vida, Senhor, com o teu sangue, cada lar, cada família. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida, a minha família, o nosso lar. Confirma a proteção, Senhor. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus confirme a vitória pelo sangue de Cristo. Que Deus venha confirmar a bênção na sua vida. Convido vocês, no nome do Senhor Jesus, para a live da meia-noite, a live da campanha, o grande livramento de Jeová. Peço a você que pode se tornar o mantenedor dessa obra, você que pode se tornar o mantenedor mensalmente, enviar a sua contribuição, a sua oferta. Está aí na descrição do vídeo, está o número da agência e também está aí na descrição o número da agência e também o número da conta. Você vai ver aí na descrição, como havia dito, o número da agência e da conta está na descrição, para que você possa fazer o depósito da sua contribuição. Peço no nome de Jesus, você que pode se tornar um mantenedor mensal dessa obra, está na descrição o número da agência e da conta, para você realizar o depósito da sua oferta, para você contribuir no nome de Jesus, e Deus te recompensará. Convido vocês para a live da meia-noite, espero vocês para juntos buscarmos a Deus em oração. Fiquem na gloriosa paz do Senhor Jesus.